Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Sou Paulo Ricardo, aqui do Betioga. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a natureza humana. Lá em 2 Pedro, do 1 ao 7, Pedro fala ali sobre... Ele já está se preparando, sabendo que vai morrer, e ele prepara também o povo para que as 5 províncias que ali existiam, províncias romanas, na área da Turquia, já anunciando, né, como deveriam se comportar, aprender a lidar com as situações. E é difícil lidar com a natureza humana, né? Nós temos a natureza divina e dela provém todas as coisas boas, né? Não há maldade, há fraternidade, há carinho, há amor. E na natureza humana é diferente. Imagine que eu fosse criado no meio do mato, seria uma vida selvagem, mas apenas eu. E eu conseguisse ali crescer e me desenvolver. Não teria maldade no meu coração, não teria ganância, cobiça, porque não teria sido contaminado por uma sociedade em volta. Mas aí começo a ter contato com civilizações e começo a entender que aquela área ali, né, perante a sociedade, aquela área é minha. E aí eu começo a demarcar um terreno. A partir do momento que eu demarquei esse terreno, nada mais pode entrar ali. Assim é a minha vida. Existe a natureza humana que é depositada em mim, a natureza divina que me foi transferida. E aí eu começo a permitir a isolar isso, eu começo a demarcar esse terreno. Eu começo agora a entrar em conflitos, começo a ser uma pessoa ambiciosa. Ter ambição não é ruim, você querer algo melhor. O problema é você ser ambicioso, é você querer algo que o outro tem. Então é essa a diferença entre ambição e ser ambicioso. A natureza de Deus, ela mostra que você tem que ser ambicioso, você tem que sempre querer buscar mais. Mas a natureza humana, ela diz que você tem que... a natureza divina, ela mostra que nós temos que ter ambição, em querer ter mais e cada vez melhor. A natureza humana, ela é ambiciosa, ela quer que você tenha o que o outro tem. A gente nunca está contente, né? Eu escutei uma frase que diz que a liberdade, ela é para libertar mais um. Eu não lembro o autor agora, mas é fantástico porque você se torna livre quando você liberta mais um. E cada vez mais esse sentido de liberdade, porque aquilo que é bom para você precisa ser bom para os outros. A natureza de Deus é essa, é te deixar livre, é te dar essa liberdade. E Ele te oferece todo dia. Só que nós acabamos nos mantendo cativo por conta da natureza humana. A natureza que está sempre querendo que o outro tem um carro melhor. Aliás, o carro que o outro tem, a moto que o outro tem, a casa, a esposa, o marido. Ah, se meu marido fosse assim. Ah, se minha esposa fosse assim. Mas e eu sou como para que isso seja assim? O que o outro fez para conquistar o que ele tem? Aqui Pedro, ele está preparando todo o povo e já está avisando que vai partir. E ele fala sobre apostasia, para tomar um cuidado. Para quem não sabe o que é apostasia, é você renegar a fé. Isso muito acontece. Pessoas estão na igreja e aí o seu pastor foi embora, a sua pastora, o seu líder não está mais na igreja e ele perde a sua identidade naquele local. E aí ele se afasta da fé. A apostasia é você renunciar, se afastar da fé. E aí você automaticamente acaba vivendo o mundo aí fora. E aí a culpa é porque o outro saiu da igreja, é porque o outro saiu do grupo que você estava. Tem pessoas que começam a renegar a Deus porque seu pai morreu, a sua mãe morreu, porque perdeu seu filho. É um processo natural, a perda. Seja ela uma perda por acidente, por morte trágica, ou apenas porque Deus acabou a vida da pessoa. Não sou eu, não é você que controla isso, é Deus. Ele sabe o dia de começar e terminar, e Ele sabe o porquê de todas as coisas. Então, que nós possamos ter uma natureza, permitir que a natureza divina, ela se aproxime cada vez mais de nós. Nós possamos tirar os muros em volta do nosso terreno. Possamos ser um terreno aberto para receber, livre para libertar a outros, para que não haja muro nas casas, na minha casa, na sua casa, para que não haja muro. Tem pessoas que ficam em cima do muro para tomarem decisões. Aí eu vi uma historinha que dizia assim, que tinha um muro, e o anjo falava, não sobe aí no muro,
Ele subia para ver o que tinha do outro lado. Do outro lado está lá o diabo, lá sentado, só olhando. E o anjo falava, desce, desce. E aí ele olha para o diabo e fala, e você não vai mandar eu descer? Ele falou, não. Quem fez o muro fui eu. Só estou esperando você cair. Não permita que exista muros na sua vida espiritual. Não deixe muros, pois se você subir para ficar na dúvida, você pode cair. Deus abençoe a todos e um ótimo dia.